Capítulo 4. Piedade com contentamento. O contentamento apresenta muitos aspectos que demandam nossa atenção. Antes de tudo, é fundamental aprendermos a identificar e confessar qualquer pecado de descontentamento que tenha entrado em nossos corações. Outra questão importante é aprender a reconhecer a tentação ao descontentamento e resisti-la. Um terceiro ponto de grande importância é substituir o descontentamento pelo verdadeiro contentamento cristão. Nada disso é fácil, e cada ponto exige determinação, atenção, oração e prática. Lembre-se de que somos alunas em constante aprendizado e que esse estudo exigirá concentração e esforço. Encontrar contentamento significa achar algo de grande valor. O livro de Jeremiah Burgon chama o contentamento de joia rara. É o que é o espírito manso e tranquilo, descrito por Pedro, senão a descrição de contentamento, o qual de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3,4. Se o próprio Deus estima tanto o contentamento, quanto mais nós deveríamos ansiar por adquiri-lo. Consideremos o que o próprio Paulo escreve sobre contentamento em sua primeira epístola a Timóteo. Em 1 Timóteo 6, do 1 ao 5, Paulo descreve os falsos mestres e diz a Timóteo que se afastasse daqueles que supõem que a piedade é fonte de lucro. Em contraste a esse tipo de fonte está o verdadeiro ganho do contentamento. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 Timóteo 6, de 6 ao 7. Parece que algumas pessoas fingem ser piedosas para que consiga fazer bons negócios na igreja. Paulo diz que essas pessoas são homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Piedade não é uma maneira de ficarmos ricos. É verdade que a prática dos negócios em bondade e piedade, combinada a uma sólida ética cristã do trabalho, dará frutos. Mas a piedade não deveria ser vista como um meio de obter posses e prosperidade. Sim, uma vida correta a manterá livre de muitos problemas, mas ela não lhe proporcionará a vida eterna. É o velho ditado: dessa vida não se leva nada para o túmulo. É um conceito bíblico. Chegamos a este mundo sem nada, e quando morrermos, deixaremos tudo para trás. Aquilo que adquirimos. Apesar disso, aqui está algo que podemos levar conosco: a piedade com contentamento. A piedade para tudo é proveitosa, porque tem as promessas da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo 4,8. A piedade é benéfica para a nossa alma, tanto agora quanto no porvir. E se acrescentarmos alguns contentamentos à piedade, Paulo diz que representa grande ganho, um enorme lucro. Logo, o contentamento deve ser associado à piedade, e a piedade está associada à obediência aos mandamentos de Deus. Mas, voltemos a 1 Timóteo 6 e sigamos o argumento de Paulo sobre não levar nada desta vida. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. 1 Timóteo 6, do 8 ao 10. Contentamento e a sede por riquezas não coexistem. A piedade e não as riquezas deve ser o nosso objetivo.
O contentamento não pode coexistir com o amor pelo dinheiro. Se desejamos ser piedosos e contentes, precisamos abandonar a sede e a ânsia por riquezas, pois são ciladas e problemas que certamente nos trarão muitas aflições. As concupiscências insensatas e perniciosas levam a dissensões estúpidas e míopes, e a concupiscência nunca se sacia, mas sempre deseja mais. Essa é a razão por que vivemos em uma cultura de endividamentos. Sempre ouvimos que podemos ter algo agora e pagar mais tarde. A verdade é que não queremos abandonar o desejo de sermos mulheres ricas. Gostamos desse desejo e de todas as fantasias alimentadas por ele. Apreciamos de uma forma maligna o fato de estarmos descontentes com o que temos e com o que não temos. Se assim não fosse, não estaríamos descontentes. Paulo diz que se tivéssemos comida e com o que nos vestir, deveremos viver contentes. Talvez você esteja pensando, sério? Só isso? Mas eu consigo pensar em um monte de outras coisas que preciso para ficar contente. Uma cama confortável, um carro relativamente novo, uma casa espaçosa, aquecedor no inverno e ar-condicionado no verão, móveis e acessórios, eletrodomésticos e conveniências, e muito, muito mais. Exatamente. Antes que Paulo chegasse a mencionar esse ponto, Jesus já havia tratado da nossa necessidade de alimentos e vestimenta. Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, do 31 ao 33. Consideremos por um momento esse tópico sobre comida e vestimenta. Deus tem nos alimentado e nos vestido desde o momento que nos saímos do ventre. Cremos que o Senhor continuará a nos sustentar? É claro que cremos. Mas nos preocupamos com coisas demais, bem como Marta, e deixamos de nos concentrar somente com a comida e a vestimenta. Queremos roupas novas, mais roupas bonitas, porque em vez de enxergarmos as roupas como algo para cobrir a vergonha da nossa nudez, nós a enxergamos como sinal de condição, de posição, uma fonte de alegria ou uma maneira de competir e de aparecer. E quanto à comida? Estamos satisfeitos com a comida que comemos? Com o que cozinhamos e servimos? Ou estamos cansados da nossa culinária como os israelitas no deserto? Ora, não temos todo tipo de comida desse mundo disponível em inúmeros restaurantes e lojas, além de um vasto número de revistas, livros, programas culinários e sites para nos entreter e nos inspirar. Essas coisas nos deixam mais satisfeitas, mais contentes? Ou elas nos deixam inquietas com o que temos e criam um desejo por aquilo que não temos? Por vezes é revitalizante, relaxante e inspirador folhear uma revista ou navegar por algum site para ver roupas, móveis ou comida. Mas sejamos honestas, essas coisas também podem se tornar uma cilada e um pecado, caso tropecemos no descontentamento ou deixemos alimentar uma atitude de insatisfação, já que existe em nosso âmago. Olhamos para o manequim e nos imaginando ficando tão bonitas quanto fulana. Depois nos olhamos no espelho e ficamos frustradas e insatisfeitas. Olhamos para uma linda casa, para aqueles quartos ou aquele jardim exibido em um site.
Depois olhamos para os nossos móveis e logo murmuramos com insatisfação. Nós reclamamos interiormente e por isso murmuramos exteriormente. E esse tipo de coisa pode tirar mulheres de seus deveres e torná-las internas e extremamente ociosas. Muitas horas podem ser gastas navegando em sites enquanto suas casas são negligenciadas. Sem tentar enxergar, mas em certo sentido, essa atitude pode ter o mesmo efeito que a pornografia. Ela é alimentada pela cobiça, pelo descontentamento e pela insatisfação. Mas ela não para por aí. A comida e a vestimenta são presentes de Deus a serem desfrutados. O que você tem no armário da cozinha? Seja criativo e glorifique a Deus com o que você tem. E viva contente. O que você tem no guarda-roupa? Seja criativo e glorifique a Deus com o que você tem. E esteja contente. Claro, isso não significa que não podemos ter armários ou guarda-roupas cheios. A exigência, porém, é clara. Se temos o que comer e com o que nos vestirmos no dia a dia, que estejamos contentes. Esse é o padrão de contentamento. Nós todas passamos por esse teste. E Paulo chega a dizer que nem mesmo precisava de tudo que tinha para se contentar. Se tentarmos encontrar satisfação em roupas novas ou em cardápios inovadores, o contentamento terá curta duração e, por fim, ficaremos frustradas. O contentamento duradouro torna-se uma utopia quando o buscamos naquilo que comemos e vestimos. Mães, em especial, têm muito que fazer para manter suas famílias alimentadas e vestidas, mas é preciso estar determinadas a fazê-lo de coração contente e agradecido, não desejando obter riquezas e possuir coisas, mas sendo grata pelas milhares de refeições e pelos muitos armários com roupas que dia após dia Deus tem concedido ao longo dos anos. O Senhor supre todas as nossas necessidades de modo fiel, e Paulo declara que diante de sua fidelidade devemos viver em contentamento. Seja a nossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. O que você possui? Viva contente. Com isso, quero dizer que não podemos orar por uma cama mais confortável ou por uma máquina de lavar que funcione melhor? É claro que podemos, mas acabamos nos enganando se pensamos que adquirir essas coisas nos trará contentamento. Elas não trarão. Nosso contentamento não pode se basear no fato de termos ou não alguma coisa. Temos comida e vestimenta. Escolhemos estar contente. Assim, quando Deus nos abençoar com mais coisas, estaremos em uma posição de continuarmos gratas e contentes. Não estamos correndo atrás dessas coisas, mas, em gratidão, simplesmente desfrutamos das bênçãos que provém daquilo que o Senhor nos dá. Assim, o nosso contentamento estará nele e não em suas bênçãos. Lembre-se de que o nosso contentamento está fundamentado nas promessas de Deus. Isso é piedade com contentamento, que por sua vez é grande ganho, uma fonte de enorme lucro. Portanto, preste atenção em cada descontentamento que tem tentado ganhar espaço em seu coração. Abandone-os e agradeça a Deus pelo perdão que Ele nos concede. Ore para que você perceba quando estiver sendo tentada ao descontentamento. Aprenda a dizer não. Substitua o descontentamento pela gratidão. Lembre-se das promessas de Deus e da sua fidelidade. Deus lhe deu o poder para fazer todas essas coisas em Cristo. Questões para meditar.
que é piedade? 2. De acordo com 1 Timóteo 4,8, como a piedade é proveitosa? 3. Como você pode cultivar contentamento tendo somente o que comer e com o que se vestir? 4. Você reconhece o descontentamento quando quer coisas, mas não tem dinheiro para adquiri-las? Como você mantém o contentamento em momentos assim? 5. Por que é uma grande cilada o desejo de tornar-se uma mulher rica? Isso significa que todos os ricos caíram em uma cilada?